Olá, tudo bem? Estamos aqui com os ingredientes para fazer uma receitinha de pão caseiro, aquele pão caseiro das antigas. Essa receita ela tem um rendimento aí de mais ou menos de 3 a 4 pães. Vai depender aí do tamanho que você for enrolar o pão, né? Vamos lá para os ingredientes: 125 ml de óleo, 550 ml de água, 2 ovos, um fermento biológico de 10 gramas, 1 quilo de farinha de trigo, uma colher de sal, 5 colheres de açúcar. Vamos para a mistura? Aqui na tigela já coloquei as 5 colheres de açúcar. Agora eu vou colocar a colher de sal. Coloquei a colher de sal, agora eu vou colocar o fermento biológico, 10 gramas. Coloquei o fermento biológico, agora eu vou colocar o óleo, o ovo e por último eu vou colocar a água e a farinha de trigo. Colocados os dois ovos, agora vamos colocar o óleo, 125 ml de óleo, a água e a farinha de trigo vamos colocar aos poucos. Então até o momento aí temos o sal, o açúcar, o fermento biológico, 2 ovos, a água. A água tem que ser uma temperatura morna, tá? E temos aí 125 ml de óleo. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo aos poucos até ter a consistência da massa. Então, após toda a mistura dos ingredientes, ficou faltando aqui colocar a farinha. É 1 quilo de farinha que eu vou colocando ele mais ou menos agora metade do pacote e depois eu vou adicionando aos poucos até ter uma consistência da massa. Vamos lá? Até aqui eu usei a colher para misturar a massa, mas agora eu vou usar a mão e vou colocando mais farinha até dar o ponto. Aqui eu estou sovando, né? Coloquei um pouco de farinha por cima e agora eu vou sovando aos poucos. Após 10 minutos sovando a massa, ela vai ficar com essa consistência aí. Ela vai ficar solta na tábua, né? E agora a gente vai colocar ela de volta na tigela. E aqui a gente vai deixar por mais ou menos uns 50 minutos a 1 hora. E após isso a gente vai dar mais uma mexida na massa e formar os pães, descansar ele novamente aí por uns 30 minutos e pôr no forno para assar. Agora deixar a massa descansando aí de 50 minutos a 1 hora. Depois a gente já vai voltar aí para ver o resultado. 1 hora a massa descansando e ela cresceu um pouquinho aí. Agora vamos levar a bancada e vamos formar os nossos pães aí. Aqui na bancada eu coloquei um pingado de óleo para dar uma melhor consistência aí na massa. Agora a massa ficou novamente aqui em cima da bancada. Agora a gente vai começar a fazer os formatos de pães aí. É o que eu falei, pode ser um formato de 3 pães grande ou então uns 4 pães pequenos. E aí vou formar agora os pães. Em seguida vou deixar crescer mais um pouco. Depois a gente vai colocar no forno para assar. Aí, dividindo a massa deu 4 pães, porque ficou um tamanho grande. Então não foi muito necessário dividir em 3. Vamos dividir em 4. Abrimos a massa novamente e agora vamos dobrar ela no formato aí de um pão. Após enrolado, ele vai ficar nesse formato. Aí colocamos ele numa forma untada com manteiga ou com margarina, com óleo, ou então um pouco de farinha de trigo mesmo, e leva ao forno. Já temos aí, né, os 4 pães nas 2 formas, prontinho para ir ao fogo. Vamos colocar no forno aí 280 graus, que é o máximo que o fogão aqui está marcando. Após assado, mostro novamente para vocês. Então aí está a nossa receita prontinha. A princípio era 3 pães, mas aí teve um rendimento aí na massa e deu para fazer 4. Então assim, essa receita aí geralmente eu gasto em torno de R$ 10 nos ingredientes.
sendo o ingrediente mais caro a farinha de trigo. Aí depois vem 2 ovos, né, o 125 ml de óleo, o fermento biológico, um pacotinho de 10 gramas. E é basicamente esse aí o custo seu aí, né? Se tiver alguma dúvida aí na receita, pode deixar um comentário aí. Um abraço, até mais.